Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História do Universo e de suas concepções, uma introdução acelerada à cosmologia. Este é o quarto vídeo da série e nessa aula nós vamos ah, falar sobre a cosmologia científica contemporânea do século XX para cá. Nós vamos falar sobre o surgimento da física moderna, nós vamos falar sobre a contribuição dada pelo Einstein. Nós vamos falar sobre a teoria do Big Bang e vamos falar sobre o que nós sabemos hoje sobre a expansão do universo. Então, nós terminamos a aula anterior falando sobre a visão de mundo que acabou sendo construída a partir da, do advento da física newtoniana e dos desenvolvimentos posteriores nos dois séculos seguintes, os séculos XVIII e XIX, em que a física foi enriquecida com novas teorias, como o eletromagnetismo, a termodinâmica, formando um conjunto de teorias que a gente pode chamar de física clássica. Então, não é mais apenas a mecânica newtoniana no século XIX, particularmente na segunda metade do século XIX. Nós temos essa física enriquecida de outras teorias, é, mas tem ainda mas é uma física dominada ainda pelo espírito da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana ainda é a que dá o tom, digamos assim, da interpretação maior do, uh, de uma visão física do universo. Então, eu vou me referir a esse conjunto de teorias dessa física enriquecida, né, da mecânica enriquecida pelo eletromagnetismo, e pela termodinâmica, como a física clássica. Então, a física clássica, na segunda metade do século XIX, já estava bastante bem desenvolvida. Porém, exatamente nessa mesma época, havia coisas que essa teoria, por mais bem-sucedida, ou esse conjunto de teorias, por mais bem-sucedidas que elas fossem, elas não conseguiam explicar bem. Uma dessas questões, são inúmeras, uma delas seria o cálculo da idade do Sol e da Terra. Realizar esse cálculo antes do desenvolvimento dessas teorias, em particular da termodinâmica, não era fácil. Não havia um caminho muito bem definido de como fazer esse cálculo. Mas com o desenvolvimento da termodinâmica, que é a parte da física que estuda fenômenos relacionados ao calor, né, a troca de calor entre diferentes sistemas e coisas desse tipo, mas também envolve outros conceitos, como o conceito de entropia. Uma vez tendo sido desenvolvida essa parte da física, passou a ser possível fazer um cálculo sobre a idade da Terra, a idade do Sol. Pensando especificamente na questão da idade da Terra, o primeiro a fazer um cálculo cientificamente rigoroso foi William Thomson, William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, que foi um dos grandes físicos do século XIX, um dos mais importantes. Aliás, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da termodinâmica. E, por exemplo, pela compreensão final da lei da conservação da energia. Então, foi um físico extremamente importante e ele tentou fazer o cálculo da idade da Terra. Então, ele desenvolveu um procedimento em que, na verdade, o procedimento que ele utilizou estava correto, porém levou a um resultado errado,
ele encontrou um valor que ele estimou entre 20 e 400 milhões de anos para a idade da Terra. E, no entanto, o resultado correto são 4,6 bilhões de anos. Então, ele encontrou um resultado bastante errado. Mas a razão disso não é que ele tenha cometido erros de cálculo, o procedimento que ele utilizou estava correto. O que aconteceu é que havia elementos que ele não conhecia que precisavam ser levados em conta. Por exemplo, a contribuição para o calor interno do planeta do decaimento radioativo. Há uma certa taxa de decaimento radioativo no interior do planeta, isso contribui para o aquecimento do planeta e isso interfere no cálculo termodinâmico da idade do planeta. Porém, o decaimento radioativo é uma coisa que está relacionada à física nuclear, que o Kelvin não conhecia, só veio a ser desenvolvido mais tarde. Então, não foi culpa dele, ele encontrou o caminho correto, mas a física que ele conhecia no final do século XIX não era capaz de dar a resposta certa. Isso é um indício de que era preciso uma física nova, né? Mas havia outros indícios. Tentativas de entender a matéria na escala dos átomos, na escala das moléculas, levou à necessidade também de rever aspectos da física conhecida. Então, a física atômica não pode ser descrita em termos da física newtoniana, ela exige uma física diferente. Então, esse caminho de tentar entender uma teoria que funcione para a matéria na escala dos átomos e moléculas levou à formulação de uma nova teoria, que é a mecânica quântica. Foi um longo processo, começou lá em 1900 com Max Planck, teve uma contribuição do próprio Einstein, várias pessoas deram contribuições importantes, Niels Bohr, várias pessoas, mas uma teoria bem articulada, né, no mesmo sentido que a teoria do Newton é uma teoria bem articulada, essa teoria só foi finalmente formulada em 1925 pelo Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e Max Born, com contribuições de outras pessoas também. Mas, então, foi um período aí de mais de 20 anos, pegando todas as primeiras décadas aí do século XX. Mas, além da mecânica quântica, também teve uma outra teoria que foi desenvolvida mais ou menos em paralelo, talvez um pouco antes, mas mais ou menos na mesma época, também ao longo das primeiras décadas do século, que foi a teoria da relatividade, cujo principal responsável foi o Einstein. Juntas, a teoria da relatividade e a mecânica quântica formam os dois pilares essenciais do que a gente chama hoje de física moderna. Isso correspondeu, na verdade, então, a uma grande revolução. A física newtoniana tinha reinado, digamos assim, durante 200 anos, desde o final do século XVII. Mas, a partir aí do finalzinho do século XIX, a teoria newtoniana passou a dar sinais de insuficiência. Apareceram coisas que ela não era mais capaz de explicar. Então, foi realmente necessário ir além de Newton
propor novas teorias. Então, a, as duas principais teorias dessa nova física, da física moderna, são a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Essas teorias, elas trazem várias novidades, ideias revolucionárias e que se contrapõem à física newtoniana e, em alguns aspectos, contradizem a nossa intuição mais imediata, a nossa intuição desenvolvida na escala que nós conhecemos do mundo cotidiano, está muito afinada, na verdade, com a teoria newtoniana. Mas quando nós vamos para o domínio de coisas muito pequenas na escala dos átomos, ou quando falamos de coisas que têm uma energia muito grande ou que se deslocam com velocidades muito grandes, que é o domínio da teoria da relatividade, a nossa intuição falha e a física newtoniana encontra os seus limites. Mas nós vamos falar, na verdade, aqui mais sobre a teoria da relatividade, porque ela está mais diretamente ligada ao nosso tema do estudo do universo, mas falando de algum aspecto importante da mecânica quântica, é um aspecto conceitual importante dessa teoria é expresso no princípio da incerteza, formulado pelo Heisenberg. Eu vou colocar em termos de um exemplo para ficar claro. Se a gente pega uma partícula bem pequena, como, por exemplo, o elétron é uma partícula fundamental, é uma dos componentes que fazem parte da estrutura dos átomos. Um elétron, se você tenta estudar o comportamento de um elétron, você não consegue determinar com precisão absoluta, em um mesmo instante, onde está o elétron e com que velocidade ele se desloca. Alguma informação é perdida. Não tem jeito de saber essas duas coisas ao mesmo tempo com uma precisão infinita. Mas um ponto importante é que essa perda de informação não está relacionada a limitações dos instrumentos de medida. Não quer dizer que se nós tivéssemos acesso a instrumentos melhores e mais precisos, que seria possível driblar esse princípio e conseguir realmente essa informação a respeito do elétron. Não. O que essa teoria diz é que há uma incerteza que é uma propriedade fundamental da natureza. Independentemente, mesmo que nós tivéssemos instrumentos que fossem absolutamente precisos, ainda assim nós não conseguiríamos obter toda a informação possível sobre o elétron ao mesmo tempo. Alguma parte dessa informação é perdida. Nós não conseguimos saber tudo a respeito do elétron ao mesmo tempo. Então, esse é um princípio da incerteza que viola alguns princípios da mecânica newtoniana e desafia aquela visão de um mundo totalmente determinístico, né? Um mundo que funciona como um reloginho mecânico em que o presente, ou vamos dizer, o passado determina de forma completa o futuro. Então, a mecânica quântica, através do princípio de certeza e de outras coisas, bagunça um pouco essa versão muito forte do determinismo. Mas focando um pouco mais especificamente na teoria da relatividade, ela foi desenvolvida em duas etapas pelo Einstein.
a primeira parte em 1905, a segunda parte em 1915. O Einstein fez mais coisas, ele deu uma série de contribuições muito importantes à física. Ele foi um dos pioneiros da mecânica quântica, através da explicação do efeito fotoelétrico. Foi ele quem propôs que a luz, às vezes, se comporta como partícula, às vezes se comporta como onda. É um comportamento dual que foi muito influente no desenvolvimento da teoria da mecânica quântica. Ele fez várias outras coisas. Só para falar uma coisa que talvez não muita gente saiba, foi o Einstein que teve a ideia conceitual do laser, né? Foi ele, em 1917, usando aspectos da mecânica quântica que existia na época, ele concebeu a ideia de que a luz poderia ser produzida uma luz com certas propriedades, que seria o que a gente chama hoje de laser. Isso só foi produzido em laboratório pela primeira vez em 1960, muitas décadas depois. Mas a ideia surgiu na cabeça do Einstein. Então, ele teve muitas contribuições em várias áreas da física. É realmente um gigante da ciência. Mas vamos focar aqui mais especificamente na teoria da relatividade. Em 1905, ele estava preocupado com um aspecto específico, que é uma tensão que existe entre a teoria do eletromagnetismo, que foi desenvolvida no século XIX pelo Maxwell, e a mecânica newtoniana. James Clerk Maxwell, foi um físico escocês do século XIX, um grande físico. Ele produziu uma teoria para o eletromagnetismo que funciona extremamente bem, é a teoria que nós temos até hoje. Mas essa teoria ela entrava em conflitos em alguns aspectos com a mecânica do Newton. Esse conflito tinha a ver principalmente com propriedades da luz, em especial com a velocidade de propagação da luz. De acordo com a teoria do Maxwell, a luz deveria se propagar no espaço, através do espaço, sempre com a mesma velocidade, no espaço vazio, no vácuo. Todos os observadores, independente de quem esteja observando, deveriam concordar que a luz no vácuo se propaga sempre com a mesma velocidade. Isso entra em conflito com aspectos da mecânica newtoniana. De acordo com a visão do Newton, da teoria do Newton, velocidade é um conceito relativo. Velocidade tem sempre que ser medida com relação a alguma coisa. E, portanto, diferentes observadores podem atribuir valores diferentes para a velocidade de um mesmo corpo, porque estão fazendo essas medidas a partir de referências diferentes. Mas, então, como conciliar isso com a ideia, com a propriedade da luz que sai da teoria do Maxwell, de que a luz teria sempre a mesma velocidade no vácuo, para todos os observadores? Tem uma tensão aí que precisa ser resolvida. O Einstein estava preocupado com essa questão, e em 1905 ele encontrou uma resposta, ele encontrou uma solução. E a solução dele foi reformular uma das duas teorias. Ele manteve uma das duas teorias basicamente intocada e reformulou a outra. E a teoria que saiu reformulada desse encontro foi a mecânica do Newton. O Einstein manteve a teoria do eletromagnetismo e reformulou as teorias da mecânica de forma que elas passassem a ser compatíveis com as leis do eletromagnetismo. Então, o título do artigo que ele escreveu é até sugestivo. O artigo era intitulado
sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Então, fica bem clara aí a preocupação dele de fazer uma ligação entre a teoria do movimento dos corpos, da mecânica, com a eletrodinâmica, né, que estuda o comportamento de campos elétricos e magnéticos. Então, essa teoria, formulada em 1905, veio com algumas novidades, e uma novidade especialmente importante é uma nova visão a respeito do tempo e do espaço. Para a teoria newtoniana, espaço e tempo são coisas diferentes, são coisas separadas. Há um espaço tridimensional e há um tempo que é uma coisa diferente, são coisas distintas. Para a teoria da relatividade do Einstein, já para a teoria restrita de 1905, espaço e tempo passam a ser combinados. Uh, eles, uh, eles passam a ser vistos como elementos de uma mesma coisa, que a gente chama de um espaço-tempo. É como se agora, se o tempo fosse mais uma dimensão do espaço. Então, ao invés de nós termos um espaço de 3 dimensões e em separado uma outra coisa que é o tempo, agora nós temos uma coisa só, que é um espaço de 4 dimensões, das quais uma das dimensões é o tempo. Então, há uma espécie de uma unificação entre espaço e tempo, né? Nesse conceito de espaço-tempo. Então, isso já é uma característica da teoria da relatividade restrita, que o Einstein produziu em 1905. Em 1915, ele vai além, porque faltava ainda colocar nesse esquema a teoria da gravitação. Ele produziu a teoria da relatividade restrita, focando numa tensão entre o eletromagnetismo de Maxwell e a mecânica do Newton. Então, ele reformulou as leis gerais da mecânica de tal forma que elas fossem compatíveis com o eletromagnetismo. Mas ele deixou de fora, nesse primeiro momento, a lei da gravitação. Agora, essa nova teoria, a teoria da relatividade restrita, por sua vez, entrava em conflito com a antiga teoria da gravitação do Newton. Então, mais uma vez, foi preciso reformular alguma coisa. E o Einstein, então, propôs uma nova teoria, que, na verdade, é uma teoria mais radical, que unifica a teoria da gravitação com essa visão da relatividade restrita. E a teoria que ele produz, a teoria da relatividade geral, é uma teoria com características muito interessantes e, e bastante diferentes. Então, agora, para essa teoria, o espaço-tempo, né? Essa entidade que unifica espaço-tempo, o espaço-tempo, além de, além de combinar espaço e tempo, passa a ser uma entidade dinâmica, uma coisa que pode se comportar. O espaço-tempo passa a ser uma coisa que pode ser esticado, pode ser comprimido, pode ser dobrado, pode ser torcido. Você pode pensar, como a figura sugere aí, você pode pensar nesse espaço-tempo como uma borracha que pode ser torcida. E o que a gente expressa como uma força da gravidade, ou como o fenômeno da gravitação, na verdade, é uma consequência dessa curvatura do espaço. Então, é uma teoria
que utiliza uma geometria diferente, a geometria não euclidiana. O Euclides, lá atrás, na Grécia Antiga, produziu a geometria, que é a geometria que nós usamos no cotidiano. Mas para essa teoria, o Einstein precisou utilizar uma geometria que trabalha com coisas como superfícies curvas. É uma geometria que vai além da geometria do Euclides. É uma geometria não euclidiana. Isso foi a matemática que descreve esse tipo de geometria, foi formalizada, foi desenvolvida no século XIX, pelo Bernard Riemann. Então, é também conhecida como geometria riemanniana. Então, Einstein usou essa geometria riemanniana de espaços curvos para descrever essa entidade espaço-tempo como uma coisa capaz de experimentar curvaturas. E a gravitação seria uma consequência da curvatura do espaço-tempo. Então, isso introduz uma, uma visão realmente revolucionária, realmente diferente para o espaço e para o tempo, né? Porque, mesmo na relatividade restrita, mesmo combinando espaço e tempo, ainda assim, esse espaço-tempo era uma entidade absoluta. Podemos pensar assim, para a visão da física newtoniana e também para a relatividade restrita, espaço e tempo formam como uma espécie de um palco no qual os fenômenos físicos se desenrolam. Na teoria da relatividade geral, tempo e espaço não são mais apenas o palco, eles são também, além de serem um palco, eles são também atores em cena. Eles participam dos fenômenos físicos. Então, a matéria e a energia se combina com elas não a matéria e a energia não apenas têm um comportamento descrito no espaço e no tempo. Matéria e energia se relacionam com tempo e espaço e uma coisa influencia a outra. Matéria e energia provocam curvaturas no espaço e, e a curvatura do espaço, por sua vez, determina como que a matéria e a energia se comportam. Então, tem uma interação entre as coisas e o próprio espaço, né, essa entidade espaço-tempo, passa a ser uma entidade dinâmica, que passa por transformações, que é capaz de mudar, de evoluir, né? Então, essa é uma visão dinâmica do espaço e do tempo, que é realmente uma novidade grande. Um comentário aqui, que a própria luz sente o efeito da gravidade. Como eu falei, se a gente pensar, por exemplo, na órbita da Lua em torno da Terra, o que acontece é o seguinte: a Lua, como o desenho aqui sugere, a Terra, né, como o desenho aqui está sugerindo, provoca uma curvatura no espaço ao redor dela. O que a Lua faz, então? A Lua está sempre tentando seguir o menor caminho entre dois pontos. Mas como o espaço é curvo, a, a menor distância entre dois pontos não é dada por uma linha reta, passa a ser uma linha curva. E essa curvatura não é só uma curvatura do espaço, é uma curvatura do espaço e do tempo. Então, o resultado disso é que a Lua acaba percorrendo um caminho que vai ser uma órbita em torno da Terra. Então, a curvatura do espaço explica o fenômeno da gravitação.
mas a própria luz sente esse efeito da curvatura do espaço. Então, se um feixe de luz passa por uma região como essa aqui, que tem uma grande distorção do espaço, a luz sofre uma deflexão. A Terra produz uma deflexão como essa. Mas o Sol tem uma massa muito maior, provoca uma distorção do espaço ainda muito maior do que a Terra. Então, é mais fácil verificar isso nas proximidades do Sol. Quando um feixe de luz passa nas proximidades do Sol, ele sofre uma pequena deflexão, como se ele tivesse aqui, se ele caísse no buraco aqui e saísse do outro lado com uma direção um pouco diferente. Isso é só uma imagem, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso que está acontecendo, só com uma curvatura em mais dimensões. Esse efeito, então, a teoria do Einstein previa que a luz sofreria uma deflexão por causa da gravidade, em especial luz de estrelas distantes sofreriam uma deflexão ao passar próximo do Sol. Ver uma estrela muito próximo do Sol é difícil, porque a luminosidade do Sol torna difícil de enxergar a estrela. Mas passa a ser mais fácil de enxergar a estrela numa situação de eclipse, né? A Lua estando na frente do Sol diminui bastante a luminosidade e torna possível a observação de estrelas muito próximas ali em torno do Sol. Então, estudando a posição de estrelas numa situação dessa, no eclipse solar de 1919, foi possível acabou sendo comprovado a deflexão da luz pela gravidade do Sol, exatamente como Einstein tinha previsto. Na época foram feitas duas expedições, o principal responsável foi o Arthur Eddington, duas expedições, uma foi para uma ilha da África, a Ilha de Príncipe, né, de São Tomé e Príncipe, né, uma das ilhas, a Ilha de Príncipe, e a outra expedição veio para o Brasil, para a cidade de Sobral, no Ceará. Então, essas duas expedições, em 1919, fizeram observações sobre o eclipse solar e a análise das observações feitas acabou por comprovar essa predição, essa previsão da teoria do Einstein de que a luz seria defletida, né, pela gravidade do Sol. Então, isso foi um grande triunfo da teoria do Einstein logo no início, ali, em 1919. Né? A teoria foi proposta em 1915. Além disso, a teoria da realidade geral ela explica outras coisas. Eu mencionei no finalzinho do último vídeo que há detalhes da órbita de Mercúrio que a mecânica newtoniana não conseguia explicar. Essa teoria da relatividade geral no Einstein consegue explicar perfeitamente a órbita de Mercúrio. Então, foi realmente preciso uma física radicalmente diferente para entender o que estava acontecendo com Mercúrio. Essa teoria, na verdade, ela é muito boa, ela é capaz de explicar várias coisas e ela tem grandes sucessos até hoje. Até hoje é a melhor teoria da gravitação que nós temos. Um aspecto importante aí para o tema da cosmologia é que esse espaço-tempo dinâmico, como é o caso da teoria da relatividade geral, entra em conflito com a visão de um universo estático, né? Pela visão newtoniana, o universo deveria ser estático.
ele era infinito, eterno e estático. Mas agora, essa teoria permite um espaço que tem um comportamento que pode evoluir, que pode passar por diferentes estágios, por ter uma história, uma evolução. Então, o Einstein percebeu isso e, em 1917, ele propôs uma modificação da teoria, introduzindo uma constante, que passou a ser chamada de constante cosmológica. Ele introduziu essa constante nas equações da teoria dele, de tal forma a permitir que existisse um universo estático, né? Então passou a existir pelo menos uma solução matemática da teoria do universo, que descrevesse o universo como um todo, que seria um universo estático. Isso acabou não sendo a coisa correta. Mais tarde foi visto que, de fato, o universo não é estático. Mas o ponto importante aqui do artigo do Einstein de 1917 nem é se ele estava certo ou errado com relação a se o universo era estático ou não. A questão é que, em 1917, nesse artigo, ele lança as bases da cosmologia científica contemporânea, porque agora ele está produzindo um modelo matemático para a evolução do universo como um todo. Então, você passa a ter você tem uma teoria a partir da qual é possível formular modelos matemáticos precisos que dizem respeito à evolução do universo como um todo. Então, isso passa a ser realmente um programa para a cosmologia científica. A partir daí, você tem novos modelos sendo propostos, sempre nesse espírito. Agora, são modelos matemáticos que descrevem o universo como um todo e com um embasamento teórico das teorias da física. Então, isso coloca a cosmologia num patamar completamente diferente. Então, com isso, o Einstein realmente ele estabelece as bases da cosmologia científica moderna. E como eu disse, de fato, não muito depois, em 1922 e 1927, o Friedman e o Lemaitre mostraram que a teoria do Einstein previa um universo em expansão. E, na verdade, isso é possível mesmo com a constante que o Einstein introduziu. O Lemaitre, em particular, propôs a teoria do Big Bang, segundo a qual o universo teria começado num momento específico do passado e estaria expandindo até hoje. Esse começo do universo, o universo, bom, nesse início ele estaria comprimido, é como se todo o universo estivesse comprimido em um único ponto. Então, um ponto de uma densidade de energia infinita. A gente chama isso de uma singularidade. Então, o universo teria começado com uma singularidade em um tempo finito do passado, estaria, desde esse momento até hoje, num processo de expansão. Então, essa é a ideia básica da teoria do Big Bang. Então, a gente pode pensar, partindo do tempo atual, né, olhando para o universo de hoje, quanto mais para trás a gente olhar para o universo, menor e mais quente era o universo, certo? Então, essa é a ideia. E isso é uma coisa que uma, uma formulação sobre a, a história do universo que é compatível com
a teoria da gravitação do Einstein com a relatividade geral. Em 1929, o Edwin Hubble fez uma observação que foi crucial. Ele mostrou que as galáxias estão se afastando umas das outras com uma velocidade que é proporcional à distância entre elas. Todas as galáxias, bom, tem uma dinâmica própria entre galáxias muito próximas, mas, de forma geral, todas as galáxias estão no movimento de afastamento umas com relação às outras. E quanto mais longe as galáxias estão, mais rapidamente elas se afastam uma da outra. Então, a melhor interpretação dessa observação é que o próprio universo está em expansão. Quer dizer, não é que as galáxias estão se afastando no sentido de elas estarem viajando através do espaço. O que acontece é que o próprio espaço entre as galáxias está aumentando. Então, por isso afeta igualmente todas as galáxias. No universo inteiro, o próprio espaço está em expansão. Então, o resultado disso é que todas as galáxias vão se afastando umas das outras. Essa é a melhor interpretação dessa observação. Então, agora a gente passa a ter uma observação, né, das galáxias que dá um apoio à ideia de que o universo estaria se expandindo. Na década de 1940, o George Gamow desenvolveu ainda mais a teoria do Big Bang de Lemaitre e ele mostrou que essa teoria prevê um processo chamado de nucleossíntese. É preciso combinar um pouco de mecânica quântica, mas combinando um pouco a mecânica quântica com a relatividade geral dentro do contexto dessa teoria do Big Bang, o que acontece é que, pouco após a teoria do o momento do Big Bang, haveria um momento em que os átomos mais leves são formados, principalmente o hidrogênio. Porque no início você tinha apenas uma quantidade de energia condensada, né, naquela singularidade. É uma energia infinita, né, com uma densidade infinita. A partir do momento que o espaço começa a se expandir, o, uni, uni, o universo começa a se resfriar, mas no início você tinha uma energia de uma forma mais difusa, mas há um momento em que essa energia difusa acaba produzindo partículas e formando átomos. Então, esse é o processo da nucleossíntese. E, de fato, os cálculos mostram que esse processo é capaz de criar os átomos com a abundância com que eles são observados hoje. Os átomos também são criados por outros processos, os átomos mais pesados são criados no interior de estrelas pelo processo da fusão nuclear, mas a maior parte dos elementos, principalmente a grande quantidade de hidrogênio que existe no universo, foi produzido por esse processo da nucleossíntese. Então, isso é mais um sucesso da teoria do Big Bang. Então, agora, vejam que a teoria começa a se enriquecer. Ela começou lá com a proposta do Lemaitre, ela tem uma base teórica na matemática da teoria da relatividade geral, ela tem um suporte experimental, né, observacional, pela descoberta do Hubble, do afastamento das galáxias, e ela tem também um suporte pelo processo da nucleossíntese.
como mostrado pelo Gamow. Então, essa teoria começa a tomar corpo e parecer dar uma boa descrição do universo. Os valores modernos, né, os melhores valores que nós temos hoje, colocam a idade do universo, do Big Bang até agora, em cerca de 13,7 bilhões de anos. Um período longo, mas, enfim, em comparação com uma ideia de que o universo poderia ser eterno, né, é um universo com uma história finita, né? Ele teria tido um início. 13,7 bilhões de anos atrás. Houve mais uma observação muito importante que acaba de completar o quadro. Foi em 1964, Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que pode ser vista vinda de todas as direções. E é uma radiação que tem uma temperatura de aproximadamente 2,7 kelvins, que vem não tem nenhuma fonte próxima. É uma radiação que vem de uma distância muito longa, muito grande, e, na verdade, ela representa um resquício térmico do Big Bang. Então, essa observação dá mais um apoio à teoria do Big Bang. Ela passa a ser uma espécie de uma impressão digital da época em que o universo era muito pequeno e muito quente. Então, há bilhões de anos atrás, o universo era muito pequeno, muito quente. Ao longo desses bilhões de anos, o universo está se expandindo, está esfriando, e a temperatura média hoje seria de 2,7 Kelvin, que é o que a gente observa através dessa radiação cósmica de fundo. Houve mais alguns desenvolvimentos aqui que são importantes. Na década de 1960, Roger Penrose, Stephen Hawking, George Ellis provaram uma série de teoremas da singularidade em que mostraram que, com base na teoria da relatividade geral, o universo teria matematicamente começado em uma singularidade inicial. Então, aquilo que foi proposto pelo Lemaitre como um modelo cosmológico foi demonstrado pelo Penrose, Hawking e Ellis que é uma necessidade matemática da teoria. Uma vez que você leva em conta a teoria da relatividade geral como uma teoria que descreve o universo, é inevitável que tenha existido uma singularidade no passado. Então, a teoria do Big Bang seria um teorema matemático dentro da teoria da relatividade geral. Porém, esses resultados levam em conta apenas a relatividade geral. Mas a relatividade geral não é a física inteira. A física tem mais coisas, em particular tem a mecânica quântica. E não há até hoje uma teoria que combine de forma totalmente satisfatória a mecânica quântica e a teoria da relatividade, principalmente a relatividade geral. Embora essas duas teorias sejam os grandes pilares da física moderna, elas ainda não foram fundidas de uma forma completamente compatível uma com a outra. Tem uma tensão ainda não resolvida entre essas duas teorias. Então, mas é possível levar em conta, é possível fazer é possível combinar as duas teorias dentro de certas limitações. O que a gente não tem é uma teoria geral que faça isso de forma completa. Mas levando em conta efeitos da mecânica quântica nesse cenário do Big Bang, você, isso acaba levando à conclusão que os teoremas da singularidade não são mais necessariamente necessários. Então, a existência dessa singularidade no passado
ela seria uma necessidade matemática se a física toda se resumisse apenas à teoria da relatividade geral, e se essa teoria fosse absolutamente verdadeira. Mas não é o caso. Nenhuma teoria científica, aliás, é absolutamente verdadeira, né? Todas as teorias científicas são apenas aproximações da verdade, estão sempre sujeitas a, a modificações e e elaborações posteriores. Então, nem a teoria da relatividade geral é a verdade absoluta sobre as leis da natureza, e nem é uma teoria completa sobre tudo. Há mais coisas na física do que apenas essa teoria. Então, levando em conta outras coisas, essa singularidade inicial passa a não ser tão necessária. Ela continua sendo possível, mas não é necessária. Em 1980, o Alan Guth propôs o modelo da inflação, que teria sido um momento bem próximo, logo após o Big Bang, bem lá no início da história, em que o universo teria expandido de uma forma muito acelerada. Durante um breve período, o universo passou por uma expansão muito, muito grande. Ele propôs isso para resolver algumas questões técnicas e, a partir daí, passou a ser um elemento aceito da nossa visão do mundo, do nosso modelo cosmológico. Mas não é realmente uma coisa que tem uma comprovação experimental direta. É um elemento que encaixa bem na teoria, ajuda a entender algumas coisas, mas existem alternativas e não é realmente um elemento que por si só seja experimentalmente comprovado, mas é um componente da melhor síntese que a gente tem, pelo menos no momento, da, da visão da história do universo. E para completar o quadro, em 1998, dois grupos de pesquisa independentes descobriram, observando estrelas supernovas em galáxias distantes, que o universo, no momento atual, não só está expandindo, mas está experimentando uma expansão acelerada. Então, o universo está expandindo e está expandindo aceleradamente, pelo menos de acordo com essas observações feitas em 1998. De novo, isso são coisas muito recentes, é possível questionar, mas então, há algumas alternativas, há um debate, mas a visão predominante no momento é de que esse resultado seja correto, ou pelo menos é a melhor interpretação que a gente tem no momento. O universo está em expansão acelerada. Então, terminando com um quadro geral aí do que a cosmologia do século XX nos deixou até agora, né? O quadro da história do universo produzido por essa cosmologia, ela diz que o universo é dinâmico, que teorias como a relatividade geral de Einstein dão uma fundamentação matemática para os modelos cosmológicos. O Big Bang ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Desde esse momento até agora, o universo está em expansão. Atualmente, essa expansão é acelerada. À medida que se expande, o universo também se resfria. Na época próxima ao Big Bang, a temperatura do universo era imensa. Hoje, sua temperatura média é cerca de apenas 2,7 graus Kelvin. Essa é a ideia. Mas eu preciso fazer uma observação que o Big Bang, com uma singularidade, como eu disse, ele não precisa ser interpretado necessariamente como um momento de uma singularidade, né? de uma energia infinita. Olhando para trás no tempo, quanto mais para trás a gente olha, menor era o universo e mais quente. Se a gente recua muito, muito, muito no tempo, o universo fica muito, muito pequenininho e muito, muito quente.
Do ponto de vista observacional, experimental, o que a gente pode dizer é que houve um tempo no passado em que o universo era realmente muito pequeno, com uma concentração de energia muito alta. Dizer que ele chegou a ser exatamente uma singularidade já é algo que a gente não pode dizer. Então, hoje, a teoria do Big Bang não se compromete a dizer que existiu realmente uma singularidade inicial, mas houve um momento em que o universo era muito pequeno e muito quente. Mas há alternativas. Existe a possibilidade que tenha sido realmente o início, mas existe a possibilidade, por exemplo, que o universo tenha tido uma história anterior e que o que nós conseguimos observar do Big Bang até hoje é apenas uma etapa, é a etapa atual da história do universo. Mas ele poderia ter tido uma história anterior ao Big Bang, a qual nós não temos acesso. Então, com essa observação a respeito do fato do Big Bang não ter sido necessariamente uma singularidade e não necessariamente um instante de início do universo, o universo poderia ter tido etapas anteriores cuja história nós não conhecemos. Com essa observação, esse é o quadro geral da cosmologia de acordo com a ciência contemporânea. Então, muito obrigado pela atenção. Vamos terminar o vídeo aqui.